Essa é a aula que, se você está aqui, você está com sorte. Se você está aqui, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, fazendo a coisa certa. Então, presta atenção, anota que é essa aula que vai te diferenciar e vai te levar para mais longe. Bom? Essa vai ser boa. Estava esperando, eu estava ansioso por essa aula. Essa aula aqui. Por que eu digo isso? Porque essa aula me ajudou muito. Não especificamente essa aula aqui, mas esse conteúdo. Durante muitos anos que eu venho estudando desenvolvimento humano, e é uma coisa sem fim, tá? Já digo que é uma coisa sem fim. Eu fui me aperfeiçoando, eu fui melhorando. Eu tinha um monte de problemas dentro da minha própria cabeça, de pensamentos, de lógica, de diálogos internos que eu aprendi a controlar. Depois eu aprendi a controlar minhas emoções, aprendi a lidar com isso, aprendi a controlar meus comportamentos. Mas tinha uma série de resultados que eu não conseguia fazer virar a chavinha. Não conseguia. Fui fazer curso, estudei, pesquisei, rodei o meio mundo. A chavinha ainda não virava do jeito que eu gostaria. E aí, o que eu fui pensar? O que eu fui entender? Que faltava alguma coisa. E essa coisa é a aula de hoje. Essa coisa que eu aprendi recentemente, nos últimos meses, e estou treinando, estou instalando, estou percebendo a diferença, é essa aula de hoje. Como vocês já sabem, por favor, mandem aviãozinho. Ó, vamos bater hoje. Hoje, nessa aula especial, é dia de bater 600, hein? Hoje vamos bater nossa meta aí de 600. Então faz o seguinte, clica no aviãozinho, convida 10 amigos, 10 parentes, 10 pessoas que você conhece, que precisam assistir essa aula, que precisam aí dar um up, porque você sabe que essas pessoas podem fazer isso de um jeito ou de outro, tá bom? Manda os 10 aviãozinhos e aí depois, como sinal que você fez isso, manda um soquinho aqui, que eu sei que você já mandou isso daí, ó. Dominando a Rotina já mandou ali o soquinho dele. O Adalberto, que tá sempre com a gente também, já mandou o soquinho dele. Boa. Boa. Muito bem. Muito bem. Vamos começar aqui o nosso processo. Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar? Sempre tem essas rotinas do começo, né? Que eu acabo esquecendo. Lembrando, gente, quem ainda não tá sabendo que quinta-feira, amanhã, né? Hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, começa a nossa Masterclass de propósito e PNL. Ficou legal, hein? O roteiro tá bom, o conteúdo tá bom. Quero que você assista e aí você me conta o que você achou. Vamos... Inclusive, nesses próximos dias, eu vou fazer mais um monte de lives. A gente está num movimento grande porque sexta-feira agora vão abrir as vagas para formação de PNL. Tem muita gente que me pede o tempo todo, Sam, quero estudar com você, quero fazer um curso de PNL, quero ter uma mentoria com você, quero fazer um monte de coisa. Ótimo, a gente faz um monte de alvoroço, a gente produz um monte de conteúdo para abrir as vagas do curso, que vai acontecer sexta. Então, se você tem interesse em estudar PNL, em estudar comigo, fazer uma mentoria comigo, passar pelo processo todo, saiba que sexta-feira vai começar. Então, mais informações vão estar dentro lá da aula do Masterclass direitinho e você vai ser avisado por todos os lados. Vou depois fazer uma série de lives a mais entre quinta, sexta, sábado, domingo para tirar dúvidas e tudo mais. Então, vai ser muito foda, tá bom? Vai ser muito foda. Mal espero. Gente, lembrando, tá? Não abre vaga o tempo todo de curso de PNL. Ano passado a gente só fez 2 turmas. Então, tem gente que fala assim, eu não sei, depois eu pego. Depois pode ser tarde, porque entra uma galera. E meu objetivo é atender todo mundo da melhor forma possível. Bom? Então vamos lá. Ó, Fujisaku falou, maravilhosa as suas aulas, Sam. Pô, o pessoal que faz curso lá comigo, principalmente nessa coisa do online, gosta muito. Porque a gente entra uma vez por semana ao vivo e a gente fica conversando no Zoom, né? E não é igual aqui que só eu falo. É tipo um troca coisa, troca informação. Isso é bom demais, tá bom? Giovana perguntou, Masterclass vem por e-mail? Vem. Se você se cadastrou, vem por e-mail. Mas também fica de olho no meu Instagram, que eu vou postar aí, gente. A gente posta pra tudo que é lá. A gente faz um alvoroço. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. Ó, uma galera perguntando um monte de coisa depois de PNL. E depois, gente, depois eu explico. Depois vai ter uma live só disso. Hoje o nosso foco aqui é hábito. Então vamos falar de hábito, beleza? Seguinte, vamos começar aqui. Primeira coisa, eu disse para vocês que durante muito tempo eu estudei, alinhei um monte de informações da minha cabeça,
Mas por algum motivo, os resultados incríveis que eu queria não rolavam. Eles não estavam acontecendo, eles não estavam chegando do jeito que eu sabia que eu podia. E aí eu quebrei muito a cabeça. Eu quebrei muito a cabeça. Eu falei, cara, o que falta? O que falta? O que falta? E vou, estudo, faço. Vai. Só que assim, para você perceber que uma coisa está dando certo, não está dando certo, não é do dia para a noite. Isso é necessário repetições e repetições e repetições e repetições e mais um monte de coisa. E aí, depois de muito quebrar a cabeça, eu falei, eu sou... Lembra aquele papo que eu falei ontem? Ontem, nem lembro, mas eu sou um cara indisciplinado. Foi ontem. Ah, eu não tenho disciplina, meu Deus, como que eu faço? Aí eu pensei, pô, mas tem coisas na vida que eu sou tão disciplinado. Tão disciplinado, por exemplo, que tem muita gente que conhece a história. Eu sou embaixador do Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki é um americano que ele escreveu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se você já leu esse livro. É ótimo, eu indico com certeza. E oficialmente eu sou embaixador dele. Olha aqui no Brasil. E eu trouxe ele para o Brasil. Nós trouxemos, né? Eu, Fernando, a gente fez um baita projeto nisso. E para convencê-lo a vir para o nosso país, eu levei 6 anos. 6 anos. Toda semana eu mandava um e-mail para ele. E ninguém respondia. E aí eu mandava para outro. Cara, puta, 6 anos mandando essa porra. Isso é necessário disciplina. Isso é necessário disciplina. Aí eu perguntava assim, mas pera um pouquinho, mas por que tem algumas coisas que eu sou tão disciplinado e para outras que não? E geralmente eu era muito disciplinado para o trabalho e eu era bastante indisciplinado para a organização e para a saúde, para fazer atividade física, essas coisas. Eu gostava, mas não era uma disciplina. E aí eu pensei, falei, cara, eu preciso entender essa coisa. Porque se eu não entendo como funciona, como roda esse bicho, como que eu vou instalar e usar isso de propósito dentro de mim mesmo? E aí fiquei pensando, estudei, procurei, e de repente, pum, a ficha virou. E eu falei, cara, agora eu descobri como funciona esse negócio. Agora dá para instalar. Melhor ainda, agora dá para compartilhar. Dá para que outras pessoas também o façam. Porque esse que é o gostoso, né? Quando a gente aprende alguma coisa nova que é útil, que traz resultados, a primeira coisa que eu quero fazer é compartilhar com as pessoas. Quero contar, quero testar. Porque eu explicando, de repente eu entendo aquilo de um jeito diferente, melhor ainda, e o outro também aprende e começa a usar. Então, putz, essa aula aqui eu acho que é importante. O que eu descobri pelas minhas pesquisas por aí? Primeira coisa, fizeram vários estudos e descobriram que ao longo do seu dia, da sua semana, do seu ano, da sua vida, em torno de 45%, esse número é bem relevante, hein? 45% de tudo que você faz é por conta de hábito. São comportamentos que são hábitos. E aí a gente precisa pensar numa coisa muito louca assim, ó. Vamos organizar esse negócio na cabeça. O que é um hábito, Sam? Vou explicar a base. Nosso cérebro, essa coisinha maravilhosa que fica aqui em cima da nossa cabeça, alguns têm a cabeça grande que deu, outros têm a cabeça menorzinha, tem cabeças de todos os modelos possíveis. Algumas pessoas têm aí, elas não sabem porque acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins, mas a gente tem que entender que o nosso cérebro é extremamente preguiçoso. Nosso cérebro, ele é preguiçoso. Por quê? Porque o nosso cérebro consome muita energia. Muita energia. Inclusive, vários biólogos dizem que o nosso corpo é só um apêndice, é só um suporte para carregar o nosso cérebro. Se você parar para pensar, anatomicamente, é muito difícil manter essa cabeça aqui em cima. E não sou só eu que sou cabeçudinho, não, tá? No geral. Por exemplo, a minha nenê, ela vai fazer 3 meses agora, e a gente consegue perceber isso ali, muito visível no bebê. É difícil manter a cabeça de pé, porque a cabeça é muito pesada. O bebê levanta a mão, levanta a perna, mas até ganhar firmeza, agora ela já tá com a cabecinha firme, né? Mas até isso acontecer, levou um tempo, porque a cabeça é pesada pra cacete. A cabeça é muito... É verdade, a pessoa tá dando risada, mas é muito pesada. Por quê? É um órgão do seu corpo que processa e está conectado com todas as terminações nervosas
E em volta dele tem uma proteção, um negócio blindado, entre aspas, né, claro? Um negócio blindado para proteger e muito sangue precisa chegar lá. Se não chega sangue é uma merda. Cara, é muito louco. Esse negócio tá em cima ainda. É meio, anatomicamente, meio estranho, né? Só que a natureza é sábia. O que acontece? Como o cérebro é muito importante, consome muita energia, é muito pesado e tem mais um monte de coisas, o que acontece? Nosso corpo, ele economiza tudo que é possível de energia. E aí entra um estudo que é bem legal. Foi o MIT, que se não me engano fez esse estudo. Eles pegaram ali e colocaram vários sensores dentro, ali no ratinho, né? Tipo uma tomografia, alguma coisa. Fizeram vários sensores lá em tempo real para eles analisarem o ratinho e botavam o ratinho no labirinto. Aí eles colocavam o ratinho no labirinto, abria a portinha do labirinto e ele entrava. O objetivo é que ele fosse até um chocolate. Então ele tinha um caminho que tinha uma bifurcação, mas para a esquerda tinha um chocolate, para a direita não tinha nada. E aí eles perceberam o seguinte, que quando o ratinho estava ali dentro, ele ficava farejando, tocando a patinha nos lugares, farejando e cheirando, indo atrás. Aí depois ele foi até o lugar que não tinha nada. E o cérebro dele estava lá a milhão, funcionando, pensando, era uma coisa nova. Era algo que ele nunca tinha feito, um lugar que ele nunca tinha ido antes. O cérebro dele estava num nível de processamento gigantesco, consumindo muita energia. Aí depois que ele foi, ele encontrou o chocolate. E aí ele foi lá e comeu um chocolatinho, o cérebro dele ficou feliz, liberou um monte de coisas positivas e tudo mais. Essa foi a análise. O que fizeram? Colocaram ele de novo no labirinto no dia seguinte. E no dia seguinte, quando ele estava ali dentro do labirinto, o cérebro dele estava de novo funcionando, só que um pouquinho menos. E aí ele foi pro lado ali errado e daqui rapidinho ele já foi pro chocolate. E depois eles colocaram de novo, e 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 de novo. O que acontece? Depois de várias vezes que eles fizeram isso, eles notaram que depois de um certo tempo, quando abriu a portinha do labirinto, o ratinho, ele quase não precisava mais pensar. Ele quase não precisava mais ter um monte de processamento ali na cabeça. E ele pegava e ia direto pro chocolate. E o que isso explica da gente, né? Porque, porra, eles são ratos. O que tem a ver com a gente? Nós somos mamíferos, querendo ou não, né? E o ratinho também é um mamífero. E querendo ou não, a gente testa muitas coisas nos ratinhos para trazer pra gente. Feliz ou infelizmente, né? Coitado do ratinho também. Só que o ponto todo é que depois que a gente acostuma com uma coisa que a gente faz, aquilo passa a gastar menos energia da nossa cabeça. Aquilo faz com que fique mais fácil de acontecer. E a gente precisa pensar menos, a gente gasta menos energia, isso quer dizer que dói menos. Basicamente, isso é a criação de um hábito. Um hábito nada mais é do que você não ter que ficar processando, pensando, reinventando a roda. Não, você simplesmente age porque você está acostumado. Quer um exemplo disso? Nós estamos todos acostumados, habituados, condicionados a várias coisas. Talvez há muito mais coisas do que a gente imagina. Vou dar um exemplo bom. Escovar o dente. Todo mundo, eu imagino aqui que escova o dente, espero eu. Mas o ponto todo é o seguinte. Você já parou para pensar como é que você escova o dente? Você começa pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Você começa por cima, por baixo, você começa pela frente, por cima, por baixo, pela esquerda, por cima, por baixo. Já parou? Provavelmente quando você ouve isso, você deve pegar a pastinha, fingir que está colocando e pensar para onde vai primeiro o seu movimento. Por quê? É uma coisa tão automática, tão condicionada, tão habitual, que você nem pensa mais. Você só para em frente ali a pia e liga o programinha e escovar o dente. Começa e roda aquilo automaticamente. Não é assim que funciona? Por exemplo, tomar banho. Você toma banho todos os dias, espero eu também. E a questão toda é, você toma banho como? Você primeiro molha um braço, depois o outro, senta com a cabeça, molha o pé, você geralmente passa primeiro o sabonete, você passa o shampoo, como você faz para tomar um banho? É muito louco isso, porque é habitual. Eu lembro que outro dia eu tinha tomado banho, e aí eu tinha penteado o cabelo, e aí eu tava meio que fazendo alguma coisa, caiu comida
da nenê aqui em mim. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso tomar um banho. Mas eu não vou molhar tudo, não, só vou lavar aqui. E de repente eu liguei o chuveiro e dali a pouco eu já tava tomando banho, lavando o cabelo, fazendo a porra toda. E eu nem me toquei que eu tava fazendo aquilo. Por quê? De tão condicionado que eu tava, ligou o modo banho. E aí, banho completo, full shower. Sabe esse negócio? Então, como é que você faz essas coisas e às vezes você nem tá percebendo? Isso é um hábito. Isso é um hábito. Hábitos são comportamentos automáticos que fazem com que o seu cérebro precise pensar e funcionar, gastar menos energia. Por conta disso, ele funciona muito mais fácil. Por conta disso, ele funciona de um jeito muito mais... você nem pensa. E qual que é o grande segredo? É que assim, ó, todo mundo quer ter hábitos bons, né? Todo mundo quer ter um hábito bom, um hábito de trabalhar com foco, um hábito de focar nas coisas que dão resultado, um hábito naquilo que... fazer atividade física, um hábito, por exemplo, de se alimentar corretamente, um hábito de conversar com as pessoas que são importantes, que você ama, um hábito de ser amoroso, um hábito de ter boas maneiras, boa tranquilidade, um hábito de meditar, um hábito... a porrada, todo mundo quer essa porra. Só que acontece o seguinte, as pessoas querem racionalmente essas coisas. Elas não querem de verdade às vezes. E o querer de verdade não está instalado simplesmente. Se você parar para pensar, todo esse processamento do querer, ele passa por uma parte do seu cérebro que chama córtex pré-frontal. É o córtex pré-frontal. Esse pedacinho pequenininho do seu cérebro, basicamente, ele é quem quer coisas. É ele que quer falar inglês, falar francês, espanhol. É ele que quer que você emagreça 10 quilos. É ele que quer que você viaje quando terminar o coronavírus. É ele que quer que você seja uma pessoa mais legal. É ele que quer ganhar mais dinheiro. Essa é a parte do nosso cérebro racional, de querer coisas. Qual é o nosso trabalho como proprietários de cérebros, como proprietários de corpos que nós temos? Nosso trabalho basicamente é ensinar todo o restante do nosso cérebro, do nosso corpo, aquilo que o córtex pré-frontal quer. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é passar essa informação para todo o restante. Angelita, esse que é o filho da mãe, esse daí que é o filho da mãe que quer. Que bom que ele quer. É ele que quer que você cresça. A dificuldade é todo o resto entender, é todo mundo conversar. E aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega e o processo daí... E é isso que eu quero ensinar para você como fazer. Ok? É como passar a informação do seu córtex pré-frontal para todo o restante do seu corpo, do seu cérebro. E aí vem um ponto muito importante assim. Que todo hábito ele é composto de 3 atos. Ele precisa de 3 elementos para ele acontecer. Ok? Quais são esses elementos? Então anota isso aí, se você está anotando, anota que isso é importantíssimo. Ele precisa primeiro do gatilho inicial. É o que inicia o hábito. Ok? Ele precisa desse estalo inicial. Depois, ele vai precisar, propriamente dito, do hábito, da execução, do comportamento. E aí, ele vai precisar de algo muito importante, que é a recompensa. Recompensa. Então, é o gatilho, comportamento e a recompensa. Ok? O que a gente precisa entender disso? Vamos falar sobre escovar dente. Isso é uma coisa que está, inclusive, no livro. Eu estou citando vários livros que são muito legais disso. Tem um livro Poder do Hábito, tem um outro sobre hábitos atômicos, tem o livro Mini Hábitos, tem o livro Poder do Foco. Eu li um monte de livros, um na sequência do outro, e fiquei super empolgado com essa coisa, de verdade, que realmente é muito legal. Então vamos pensar aqui um processo. Tem uma história dentro do livro Poder do Hábito de como foi a implantação do hábito na nação de escovar o dente. Então, continuar uma coisa bem simples. Antigamente, as pessoas não escovavam dente. Tá? Então, começo de 1900 e pouco, as pessoas não tinham o hábito de escovar o dente. Isso era um problema. Ao mesmo tempo, elas consumiam menos açúcar. Ao mesmo tempo, elas tinham problemas dentários
dentários, meu Deus, não sei. Mas elas tinham problemas na boca muito graves, porque elas não cuidavam da higiene bucal. E ao mesmo tempo, isso daí era uma coisa que as pessoas estavam acostumadas. Elas nem se tocavam nisso. E aí o que o pessoal começou a testar? Meu Deus, vamos começar a vender, vamos fazer propaganda de pasta de dente, vamos fazer com que isso daí cresça, vamos fazer com que mais pessoas aí comecem esse hábito de escovar o dente, mas ninguém criava o hábito. Até que um dia, um cara, ele inventou uma pasta de dente nova. Ele pegou e criou uma pasta de dente que ela tinha um sabor de mentolado no final. E qual que era o ponto? Era que quando a pessoa escovava o dente, depois que escovava o dente, ficava um ardidinho gostoso. Você sabe exatamente do que eu estou falando, essa sensação. E o interessante é que esse... Eita, nós, caiu meu celular aqui. Só porque é algo importante aqui no processo todo. Vocês estão vivos aí? Vocês estão bem? Entrou tanta gente que caiu. Caiu o celular. Pronto, vou prender essa porra direito aqui. Pronto. Bateu 500 e caiu. Tá bom, estamos vivos. Trouxe de volta pelo fio aqui do microfone. Todo mundo bem, ninguém morreu, ninguém se machucou. Ótimo. Tinha que ter uma foto na hora que tava caindo. Aí sim ia ser incrível. Mas vamos lá. Então, o que é aquele negócio? O mentolado que tem na pasta de dente, ele não tem uma serventia propriamente dita para as pessoas ficarem melhor, com o dente mais bonito. Não serve necessariamente para nada. A menta que tem, esse ardidinho que dá na pasta de dente, é uma espécie de uma recompensa. É a maneira do seu corpo, do seu cérebro entender que você recebeu algo em troca. É um estímulo que você tem para você... escovei o dente. Sabe por quê? Olha que louco. Eu não sei se vocês têm essa mesma mania. Eu tenho ela. E eu acho ela até uma mania muito boa. Um hábito bom, né? Que é o seguinte. Eu acordo de manhã e eu preciso sentir esse gostinho de fresquinho na boca. Se eu não sinto esse gostinho de fresquinho, parece que o dia ele não está começando. E já aconteceu várias vezes de eu ter usado, sei lá, Listerine, esses antissépticos bucais que parece que limpa a alma. Aquilo lá, se você esfregar muito, você tira até a cor da sua pele. Que aquilo ali é foda, né? Aquilo vai deixar a boca transparente um dia, que é muito forte aquele negócio. E já aconteceu de várias vezes eu, sei lá, ter usado Listerine antes de dormir. Aí escovava o dente, usava Listerine e ia dormir. E aquele gostinho fica na boca por tanto tempo que quando eu acordo de manhã, ele ainda tá. E já aconteceu de eu começar o dia e não ter escovado o dente. Eu falei, nossa, mas eu já escovei o dente, porque tá com o gostinho aqui. Eu falei, caraca, eu ainda não escovei o dente. Isso é só o resquício do fresquinho. Olha que louco isso. Olha que loucura. Por quê? Porque é a sensação do fresh, né? do mentolado que fica ali na boca, que é a nossa recompensa. Então a gente precisa desses 3 atos para a gente poder ter um hábito. Quer um exemplo outro também, um exemplo legal? É comprovado cientificamente que acessórios esportivos de cores mais chamativas fazem com que os donos desses acessórios pratiquem mais atividades físicas. Olha que louco. Como assim, Sam? Quer dizer que se você for comprar um tênis de corrida, é mais interessante você comprar algum tênis que tem uma cor bem chamativa do que um tênis de corrida que é preto, branco, que é, sei lá, uma cor normal. Então você compra um vermelhão, um amarelo, um azulzão, um rosa. Putz, você vai aumentar a chance de você fazer atividade física. Por quê? Porque ele vai funcionar como um gatilho. É aquele post-it pendurado ali num lugar, numa parede. Toda vez que você bater o olho, você lembra. Toda vez que você ouve, você lembra. Toda vez que você sente, você lembra. Então, essas coisas, esses estímulos, esses gatilhos, eles servem como recompensas, eles servem como disparos iniciais. E a gente precisa começar a prestar atenção. Como é que a gente está funcionando? Então, lembra, o hábito ele precisa do gatilho inicial, ele precisa do comportamento e ele precisa da recompensa. Quantas vezes eu não deixei de fazer coisas simplesmente porque eu esqueci? Já aconteceu com você? Você tem coisas importantes na sua rotina, coisas que você quer fazer, mas você esquece. Você esquece.
E eu já esqueci, por exemplo, eu moro em casa e eu preciso tirar o lixo aqui de casa. Acho que todo mundo tem que tirar o lixo de casa, né? E o grande negócio é que eu, aqui em casa passa o caminhão de lixo. E às vezes eu tava de bobeira, então acordava, fazia minhas coisas, sentava, começava a ler, e tava lá pesquisando, começava a trabalhar. E aí eu tenho que tirar o lixo de manhã, porque o caminhão de lixo passa de manhã. E de repente eu só ouço pi, 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 que é o caminhão dando ré, passando aqui na rua. Eu, caramba, o lixo! Eu saía correndo, ia correndo atrás do caminhão de lixo, ó, lixo aqui, e botava lá. Aliás, o pessoal corre pra caramba, incrível. E o que acontecia? Eu não tinha gatilho. Eu não tinha gatilho. Qual é o meu gatilho de lembrar do lixo de manhã? Nenhum, não é uma coisa, sabe? Por mais que eu faça tudo, não tinha. E aí o que eu fiz? Eu peguei e criei uma lista de tarefas. Então, na minha lista de tarefas, é uma lista recorrente, quer dizer que todo dia ela zera, tem lá as tarefas da manhã, as tarefas da tarde, as tarefas da noite. E elas são recorrentes. Então, quando eu termino de acordar, sento, tomo meu café da manhã, sento no meu escritório ali, abro minhas tarefas, a primeira coisa que tem lá, tirar o lixo. Tirar o lixo, eu já vou lá, tiro o lixo, e aí quando eu termino de tirar o lixo, eu volto na minha tarefa, vou lá e tchac, dou um botãozinho, ele faz o certinho, sabe, o joinha, tum. E aí pronto, eu fico felizão, eu tive a minha recompensa. Isso é um hábito. Assim que um hábito acontece, assim que ele é criado, assim que ele é mantido. Pensa o seguinte, por que as pessoas elas engordam? As pessoas, tem uma frase até, acho que era da Hebe Camargo, muito aleatória uma frase da Hebe Camargo, né? Mas beleza. Mas a Hebe ela dizia o seguinte, é a frase que todo final de ano aparece, né? Eu não engordo pelo que eu como entre o dia 25 de dezembro e 31 de dezembro. Eu engordo pelo que eu como entre o dia 31 de dezembro até o dia 25 de dezembro. E essa frase ela tem uma inteligência muito absurda nela. Porque não é a exceção que estraga, é a regra, é o hábito, é o que a gente faz várias e várias e várias e várias e várias vezes. Porque se a gente não presta atenção nisso, não vai funcionar. Então, por exemplo, uma pessoa que está acima do peso, é porque com certeza ela desenvolveu algum hábito que está trabalhando isso. Seja o hábito de comer o que ela não precisa, comer em demasia, seja o hábito de a pessoa não se exercitar, ficar com uma vida sedentária. Então, por exemplo, eu tinha um hábito desse. Eu tenho um hábito, eu gosto de comida molhada. Eu odeio comida seca, sabe? Comida muito seca, não gosto. Eu gosto de comida molhada. E durante muito tempo eu tinha um hábito de que tinha que ter no meu prato alguma coisa molhada. Então, por exemplo, arroz, feijão. Aquele arroz, o feijãozinho com caldinho ali, gostoso, já é molhadinho. Se não tinha nada disso, um arroz, um bife e sei lá, alguma coisa, eu tinha que botar ou uma maionese ou alguma coisa do tipo. Tinha que ficar molhadinho. Vai comer pizza? Tinha que ser a porra da pizza com catupiry para ficar... Dá até fome falar dessas coisas, né? Vamos tirar esse pensamento. Então, eu tinha sempre isso. E o que acontece? Obviamente, comer maionese, comer catupiry, comer o tempo todo, não é um hábito saudável. Isso engorda essa porra. Você comer um monte de arroz, feijão, só para ter a sensaçãozinha, não é um hábito bom. E o ponto todo era que esse hábito trouxe consequências. Fez com que eu engordasse. E, consequentemente, a saúde diminuiu. E o que foi que eu percebi? É que se você quer ter uma saúde, uma boa forma, de vez em quando você abrir uma exceção e comer uma besteira, você pode, cara, de boa, não tem problema. O grande negócio é que o seu hábito, a sua rotina, aquilo que você faz sempre, precisa estar alinhado com o que você quer. E esse que é o ponto principal. Porque a partir disso eu aprendi que eu posso, de um jeito assim que eu posso pensar assim, eu posso arquitetar hábitos. E esse é o maior segredo de todos. Onde eu quero chegar? Qual que é o resultado que eu quero alcançar? Legal. E aí eu vou pensar, a ponte para eu chegar nesse resultado, a avenida, a estrada para eu chegar lá, ela é feita de hábitos. Quais são os hábitos que eu quero construir? E aí a gente tem que pensar uma coisa assim, gente. Hábito não é fácil. Não é fácil criar um hábito.
A galera falando, bateu 541, cadê nossos 600? Vamos bater nossa meta hoje, gente. Essa aula é muito foda, essa aula é muito importante. Cadê? Bora bater aqui, ó, 600 pessoas aqui, pra gente fazer uma foto bem bonita, comemorativa. Tá acabando nossa maratona aí, nosso desafio de 21 dias. Estamos no 17, temos aí poucos dias para acabar. Então qual que é o ponto? Eu preciso criar hábito, mas criar hábito é algo extremamente complexo. Por que que é complexo? Porque lembra, você vai ter que ensinar o seu corpo, o seu cérebro inteiro. Um comportamento que quem quer mesmo é só um pedacinho. É uma minoria querendo dominar a maioria. Geralmente o que acontece é que aquelas vontades que a gente tem acabam ficando para depois e o hábito antigo acaba reinando. Essa que é a verdade. É isso que geralmente acontece. Então, é mais fácil uma pessoa continuar num hábito, mesmo ela querendo outro resultado, do que o contrário. Então, feliz ou infelizmente é assim que funciona. Só que se eu sei disso, eu preciso entender um conceito. Se eu quero mudar minha vida, se eu quero um resultado foda pra caramba, se eu quero algo incrível, eu preciso construir um hábito por vez. Um hábito por vez. Ai, Sam, mas tem os mini hábitos, você pode fazer um monte de coisa pequena. Legal. Só que eu tô falando de uma mudança grande, relevante de verdade, tá? Uma coisa incrível. Você vai ter que construir um hábito por vez. Por quê? Porque todo hábito bom, hábito forte, ele vem acompanhado de várias outras coisas que são consequência. Várias outras coisas. Então, por exemplo, ó, esse ano eu quis fortalecer, quis trazer, quis criar o hábito de ler diariamente. Então, esse foi o hábito. Esse foi o meu principal hábito de instalação do ano. Então, o meu objetivo é ler 50 páginas por dia. Bom. Ah, Sam, mas se o livro tem a letra muito pequenininha, você muda. Aí vai para 30, vai para 40, vai depender, tá? Então, é um hábito que gira em torno ali de 1h30, 2 horas de leitura por dia. Consequentemente, o que acontece? No meu dia a dia, eu não tinha tempo, horário para fazer isso. Não tinha, não tenho. Não tinha mesmo, sabe? Tem uma vida corrida, mesmo estando em casa o tempo inteiro, é corrido, cara. É mais com neném recém-nascido, e esposa, e trabalho, e rotinas do lar e tudo mais. Todo mundo fala assim, ai, Sam, é tão fácil ler tantos livros que você lê, você tem funcionários, você tem pessoas, você tem tempo. Não tem porra nenhuma, cara. A gente não tem ninguém em casa, é só eu e minha esposa, meu amor, em casa da pandemia. A gente não dispensou toda a equipe, não tem ninguém, eu e ela, minha sogra ajudando. E eu tive que caçar tempo, eu tive que arrumar tempo. O que eu fiz? Eu passei a acordar mais cedo. Então, se antes eu acordava, sei lá, às 8 horas da manhã, eu falei, não, eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo para poder ler. Se eu quero ler todo dia, eu preciso ler. E aí eu passei a acordar às 3h59, 4 horas da manhã. Então, eu somei aí mais ou menos 2 horas e pouco no meu dia. Como? Indo dormir mais cedo um pouco e acordando um pouco mais cedo. Diminuindo meu tempo de sono e para poder ler. E aí começou alguns problemas, né? Para eu poder dormir menos e descansar bem, eu precisava comer menos. Olha que louco. E aí eu comecei a tirar a janta. Porque jantar é um hábito que, se você janta coisa pesada, ele cobra o preço, você não dorme tão bem. Eu falei, putz, para ler, eu vou ter que dormir mais cedo, vou ter que dormir um pouco menos, vou ter que acordar bem descansado, mas para isso eu vou ter que tirar a janta. Aí eu comecei a parar de jantar. E aí eu vi que minha alimentação melhorou, comecei a emagrecer mais. Eu falei, pô, legal, então vamos ajustar um pouco a alimentação. Olha como um hábito ele vai gerando vários outros efeitos colaterais positivos. A gente chama de hábitos angulares, né? São hábitos que mudam uma porrada de coisa. E aí o que aconteceu é que eu comecei a acordar todo dia de manhã cedinho para poder ler. E aí eu comecei a render mais. E aí eu comecei a, consequentemente, mudar um monte de outras coisas. Então o que eu digo? Começa a escolher um hábito por vez. Um hábito por vez. Uma coisinha só. Eu indico sempre, e aí fica de você, algo grande. Algo como ler, estudar, algo como, por exemplo, fazer atividade física, algo que é importante, mas que normalmente não é urgente. E esse é um ponto importante demais. Por quê? É aquela coisa que geralmente você fica deixando para depois.
Você não tem uma coisa assim na sua vida? Você fala, um dia eu vou fazer. Não faz porra nenhuma. Então fazer academia, cara. Fazer atividade física. Todo dia. Pô, por que não? Por que não? Todo dia você fazer 1 hora de caminhada. Como seria pra você? Você gosta disso? Ah, mas eu quero correr. Não importa, comece com a caminhada. Porque a partir do momento que você cria o hábito, ele vai se repetindo, 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 repetindo. Vai chegar uma hora que aquilo está no automático. E você vai aperfeiçoando. Faz sentido isso? Então, esses elementos são importantíssimos. Aí você pensa assim, Sam, quanto tempo leva para criar o hábito? É 21 dias, né? Porque todo mundo diz 21 dias, seu desafio é de 21 dias. Então, é 21 dias que eu preciso fazer e depois eu estou de boa. Não, não é bem assim, não. Infelizmente, não é bem assim. O que acontece? Para criar um hábito, tem vários estudos sobre isso, eles dizem que o tempo ele pode variar de 18 dias até 254 dias. Vai depender da pessoa, do momento de vida, do hábito, vai depender de uma série de coisas. Então não é só você fazer durante X dias que vai resolver. Não, a ideia é você fazer isso para sempre. É você fazer isso para todo sempre o resto da sua vida, ou por muitos e muitos e muitos anos. E aí que entra o ponto importante. Você precisa criar um hábito que de um jeito ou de outro vai te somar e que você queira manter pro resto da sua vida. Então eu penso assim, por exemplo, eu me defino como escritor. Você fala assim, você faz o quê? Eu sou escritor. Eu escrevi meu livro já entrou algumas vezes para a lista de mais vendidos, está sendo traduzido para outros idiomas, eu sonho um dia e ele poder ser vendido em todos os lugares do mundo e as pessoas lerem e eu poder compartilhar, eu ficar só em casa escrevendo o tempo inteiro. Eu amo escrever. De verdade, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Você acha que eu gosto de falar? Eu gosto mais ainda de escrever, mais do que falar. E aí, o ponto todo é, o que um bom escritor precisa ter antes de mais nada? Porra, um bom escritor precisa saber ler, ele precisa gostar de ler, ele precisa ler bons hábitos, bons livros, boas coisas, o tempo todo, precisa estar ali, ó, o tempo todo. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não tô lendo o suficiente, eu preciso ler, eu quero ler, é um hábito que eu quero ter pro resto da minha vida. Eu quero estar bem velhinho lá, ninguém mais acho que vai estar lendo livro físico até lá, né? Infelizmente, é que eu gosto do livro de papel, mas eu preciso estar ali lendo o tempo todo, é um hábito importante de eu desenvolver. Falei, é isso que eu quero esse hábito pro resto da minha vida. Então, é uma coisa. Segunda coisa, atividade física. Cara, você vai ter que se exercitar pro resto da sua vida. Se você não fizer isso, tá ferrado. Você precisa começar a fazer seus hábitos acontecerem. Você precisa, de verdade, fundo do coração. Comece a criar seus hábitos, ok? E aí vem um ponto todo. Amanhã eu vou ensinar vocês como instalar o hábito, tá? Hoje é uma aula conceitual de entender. Porque o ponto todo é o seguinte, gente, você quer fazer uma coisa incrível? Você só precisa se esforçar até isso virar um hábito. Antes eu pensava assim, caramba, eu vou ter que acordar cedo, pô, eu vou ter que fazer atividade física. Sabe essas coisas que cansam, que a gente tem que usar nossa força de vontade para poder fazer? Eu começava, eu via que a força de vontade cobrada, exigida era muito alta e eu acabava desistindo. Porque aquilo me tomava muita energia. Só que depois que eu entendi que vai chegar uma hora que aquilo vai automatizar e eu vou ficar de boa, sabe o que acontece? Você relaxa. Você relaxa e fala assim, não, eu só vou fazer até isso virar um hábito. Porque vai chegar um momento que de repente, pum, vai virar a chave e aí acalma. Aí fica fácil, aí fica gostoso. Você faz, gente, eu conheço pessoas que fazem coisas tão difíceis todos os dias. Já conheci, sei lá, empregada doméstica que passava 6 horas por dia no ônibus. E eu falava, você não acha muito longe, não? Muito tempo? Ela, não, nem percebo. Por quê? A pessoa se habitua. Pô, eu já trabalhei 18 horas por dia. Era cansativo, mas tá tudo bem, eu tinha me acostumado. Nós nos acostumamos. E o se acostumar, a gente precisa transformá-los, a gente precisa ocupar nosso tempo. A gente precisa transformá-los, a gente precisa ocupar nosso tempo
com os hábitos bons, para que os hábitos ruins comecem aí a ser desconfigurados, começam a perder espaço. Então a gente precisa fazer esse processo. Faz sentido isso, gente? É essa coisa toda que eu preciso que você entenda. Normalmente as pessoas elas não dependem de hábito, elas dependem de motivação. Elas precisam estar aí, o estado emocional de motivação. Eles pegavam pessoas, botavam numa sala e metade das pessoas ganhavam um doce favorito. E metade das outras pessoas ganhavam um rabanete. Bem merda, sabe? Rabanete. É gostoso, né? Mas, pô, sei lá, você tem um cookie. No estudo eles chegavam a usar cookie quentinho, assim. Saído do forno, dava um cookie pra pessoa. E aí o outro ficava só olhando e o cara tinha um rabanete no prato dele. E aí o ponto todo é assim, eles falavam que a pessoa, ela tinha que ficar lá, ela podia comer o negócio dela, a comida que ela tinha ali na frente. E depois de um tempo, eles pediam para essa pessoa fazer um teste. Um teste tipo um labirinto, sabe? Só que era um labirinto muito difícil. Era um labirinto muito difícil. E aí eles calculavam, cronometravam quanto tempo essa pessoa continuava se esforçando depois de ter passado pelo cookie ou pelo rabanete. Descobriram que as pessoas que tinham passado pelo cookie, pelo doce, pela coisa que tem alto estímulo de açúcar, de gordura, a porra toda, essas pessoas se esforçavam mais. Enquanto que as pessoas que tinham lá o rabanete, essas pessoas se esforçavam menos. E aí eles ficaram assim, mas pera um pouquinho, o que isso significa? Basicamente eles descobriram que a pessoa, quando ela tá ali fazendo muito sacrifício, então, porra, ela tá ali olhando o outro comer o cookie, ela tá comendo a porra do rabanete, caramba, tô aqui, ai meu Deus, vou comer isso aqui, paciência, e é isso mesmo. Ela já tá usando a força de vontade dela. Ela tá usando a motivação dela. E acontece que isso tem um limite, isso acaba. Você vai gastando ao longo do seu dia a sua força de vontade. E o que acontece é que chega no final do dia, a força de vontade, ela não tem mais. E aí você não persiste. Então o que acontece? Nós não podemos depender só da força de vontade, só da motivação, só de eu vou conseguir, vai dar certo. Porque vai chegar uma hora que você vai, cansei. E aí o que vai acontecer? Você não vai persistir. Só vai dar certo na sua vida, só vai ter resultados incríveis se você transformar seus comportamentos em hábito. Se você não transformar, não vai rolar. Não vai rolar. Faz sentido isso, gente? Então, lembra disso, não dependa só de força de vontade. Não dependa só de energia. Você vai precisar ter também o hábito construído. É isso que vai levar você para onde você quer. Ok? Então, esse é o recado de hoje. Amanhã a gente vai instalar hábitos. Então amanhã, o pessoal que está aqui, ó, uma galera chegou depois do horário. Amanhã, 5h59, 6 da manhã, quero que você conecte, porque a gente vai fazer a instalação de hábitos. Eu vou ensinar você o passo a passo para você instalar hábito. A frase de hoje é o seguinte. Essa frase é bonita, hein? Você é a soma de todos os seus hábitos. Podia ser a média, né? Mas tudo bem. Mas você é a soma de todos os seus hábitos. Essa é a nossa frase de hoje. Qual é a nossa tarefa de hoje? É fazer um inventário de hábitos positivos e negativos da sua vida. Então eu quero que você tire agora um instantinho. Terminou a live, você vai sentar, pegar um papel e caneta, abrir o computador, celular, o que for. E você vai pensar assim, quais são os hábitos positivos que eu tenho no meu dia a dia? Eu quero que você faça um inventário, uma lista disso. Então, por exemplo, eu escovo o dente. Vamos começar com o básico, né? Eu tomo banho, tomara, né, que você faça essas coisas. Eu me alimento bem no café da manhã, sei lá, você acha ali. Eu respondo bom dia, sou educado com as pessoas. Eu uso a máscara quando eu saio na rua, que é um hábito que eu tive que desenvolver, que merda, né? Mas tudo bem. Você vai listar hábitos legais, que estão te levando para os objetivos que você quer. Depois você vai traçar a linha, você vai riscar e você vai começar a escrever hábitos negativos, que estão te levando para os resultados que você não gosta. Então, você está gordo? Está gorda? Ótimo. Quais são os hábitos que estão fazendo isso daí? Eu gosto de tomar café com
3 colheres de açúcar. Hábito negativo. Eu amo fumar um cigarro junto com um cafezinho. Hábito negativo. Eu preciso ter uma sobremesa depois do almoço. Hábito negativo. Eu, sei lá, você entendeu, né? Eu tô pobre, não tenho o dinheiro que eu gostaria, tô dura, eu queria estar rico pra caramba, eu sei que eu posso, mas não tenho. Ótimo. Quais são os hábitos que estão te levando a isso? Eu gosto de comprar alguma coisinha quando eu tô meio assim chateado. Escreve isso. Eu amo dar presente. Nossa, eu adoro dar presente. Eu gosto de falar muito no celular, gasto todo o meu negócio, aí eu tenho o plano mais caro. Escreve essa porra. Escreva os hábitos que fazem com que você tenha encontrado os resultados que você encontrou até hoje. Eu quero que você entenda que você é a soma de todos os seus hábitos. Sejam hábitos ruins, sejam hábitos bons. Você é a soma disso. A questão é porque talvez você nunca tenha parado para pensar que você tem esses hábitos. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. E é isso que eu quero que você comece a fazer a partir de agora. Repensar como faz isso. Ok?